Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras e a Câmara Municipal de Araras no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá você encontrará todos os nossos programas. Este é o de número 45. Este 45º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão da Universidade e da Câmara, como dito, que tem o firme propósito de aproximar a Universidade da comunidade. Assim começamos. Renata, tudo bem? Como vai? Tudo bem, professor Givaldo, você? Tudo em paz? Tudo certo. E hoje, para a nossa entrevista da semana, receberemos a professora Renata Evangelista Oliveira. Renata, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui. Eu é que agradeço, um prazer estar aqui de novo com você. De novo, né? Então, vamos lá para os nossos destaques da semana. Comecemos com a professora Renata, tudo bem? Tudo bem, o professor Givaldo, como sempre, muito gentil. E o meu destaque é bem tranquilo, interessante, até um pouco divertido, lúdico, né? O físico britânico Stephen Hawking diz que os buracos negros podem ter uma saída, né? Até então, para quem está em casa, né? O que é um buraco negro? É um fenômeno que ocorre quando uma estrela colapsa, quando uma estrela se rompe, né? E aí o que acontece? O que sobra dessa estrela fica numa região, num espaço que dá lugar a um campo gravitacional chamado de buraco negro, né? Que aparece em vários filmes, várias histórias, né? A gente mesmo faz piadas, né? Nossa, eu mandei um e-mail para você, você recebeu? Não, caiu no buraco negro, né? E dá a impressão de que é algo que não tem fim. Mas de acordo com esse físico britânico, que eu acho que todos conhecem, aquele físico britânico que tem uma doença que faz com que ele fique na cadeira de rodas, né? Ele diz que se cair em um buraco negro, não se renda, porque há uma saída, né? Até então achávamos que era uma viagem só de ida, mas, de acordo com esse físico, você pode cair em um outro universo, né? Ou, como ele chamou também, um universo alternativo, né? O problema da gente fazer essa viagem é que não tem volta. Então, essa é uma hipótese dele. Ele afirma que os buracos negros têm uma saída, que provavelmente caem num outro universo, mas ele mesmo diz que não vai testar isso, né? Porque como não tem volta, ele prefere continuar por aqui. Legal, bem interessante. Duas observações que eu gostaria de fazer. A primeira delas é que me passa sempre pela cabeça a seguinte situação: pelo próprio tamanho do universo, né? No meu modo de ver, é inimaginável que não exista vida em algum lugar nessa dimensão tão expressiva, vamos dizer assim. Pelo menos é isso, uma sensação que me passa. E o segundo aspecto é, se passa por esse buraco negro para um outro local, não haveria uma outra forma de vida lá, e essa forma de vida não seria melhor do que a que temos aqui, ou até mais evoluída do que o que nós temos aqui, né? Aí também tem uma outra discussão, né? Será que as formas de vida que existem em outros lugares do universo são parecidas com as que a gente conhece aqui na Terra? Porque às vezes o que a gente pensa como vida são seres como plantas, animais, ou até que se pareça conosco, né? Mas talvez não seja dessa forma como a gente imagina, né? Exato. E daí fica... cada um aí em casa pode viajar e pensar o que pode encontrar do outro lado do buraco negro, né? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos aos meus destaques da semana. Eu tenho basicamente dois. Um deles, obviamente, é ranking. Vamos falar novamente sobre ranking? Exatamente. É a sua especialidade. A minha especialidade, está virando minha especialidade no programa. Era um ranking para ser também lúdico. Era para ser. Porque é o ranking sobre sorriso no atendimento ao cliente. É uma avaliação que é feita já há 11 anos. E busca-se informações a partir disso sobre como o cliente está sendo atendido, né?
e foi colocado uma série de países, né? E, por incrível que pareça, o Brasil não ficou tão bem posicionado neste ranking também. Já não basta os rankings da área econômica, que o Brasil não vem sendo muito bem. Eu acho que é por mapeado. Isso que a gente não está sorrindo. Eu ia dizer isso, acho que é exatamente por isso. Exatamente essa questão. Quer dizer, o sujeito que trabalha atrás do balcão, né, como a economia não está lá muito bem, ele acaba se posicionando, ele acaba não recebendo o cliente da forma mais adequada, vamos dizer assim, né? Uma pena que isso esteja acontecendo, porque um dos quesitos, todos nós sabemos, você que está em casa, sabe que um dos quesitos que nós gostaríamos, quando vamos ser atendidos numa loja, é sermos muito bem recebidos, inclusive com um sorriso e tal. E, neste caso, o Brasil não foi muito bem, conforme eu disse. Em primeiro lugar, ficou os irlandeses. A Irlanda, até bem pouco tempo, teve uma crise, mas se recuperou, vem se recuperando. E muito provavelmente, de fato, isso influencia nesse resultado, tá certo? Pois não, pode falar. Eles são, mas a Irlanda, eles são alegres, né? Um país, é um frio a maior parte do ano, né? Bebem bastante, são alegres, se divertem. E é engraçado que as pessoas pensam que nós também somos assim, né? Exato. Era de se esperar aqui no Brasil. Eu, na minha adolescência, trabalhei meu pai tinha uma quitanda, né? E uma das coisas que ele comentava o tempo todo conosco era a forma como nós atenderíamos esses clientes, né? Chegava a um ponto que ele dizia, o que você tem? Vá lá e lave o seu rosto, vá lá atrás, lave o rosto, volte para atender as pessoas bem. E aquilo, eu era muito jovem, não entendia muito. Hoje eu percebo a necessidade que se tem de se atender tão bem as pessoas e o quanto isso influencia. Agora, efetivamente, se o sujeito não está lá vendendo muito, por conta dessa crise, ele acaba tendo um mau humor natural ao receber essas pessoas no momento que está sendo, no momento que ele está vendendo. Infelizmente. Tá ok? E o meu segundo destaque da semana, já que você falou em buraco negro e estamos falando de sorriso, eu vou falar sobre CPMF. Que é para acabar com o sorriso. Agora é para perder a graça. O retorno da CPMF está sendo estudado pelo governo. Um imposto que aconteceu no Brasil entre 97, surgiu, para aqueles que não sabem, para financiar a saúde no Brasil. É um imposto que taxava as movimentações financeiras e durou de 97 a 2007. Em 2007 o imposto terminou. Esse é um imposto bem interessante do ponto de vista do governo, porque ele faz com que mapeie as contas das pessoas, então, de certa forma, aumenta o controle tributário e, ao mesmo tempo, faz com que o governo arrecade de uma forma fácil, né? À medida em que cada movimentação financeira do cidadão é descontado. Na época, era 0,38% em cima de cada movimentação financeira. A ideia do governo agora é, para 2016, tentar fazer com que esse imposto retorne, fazendo com que o superávit primário previsto de 0,7% do PIB para o ano que vem, de fato aconteça, tendo em vista a dificuldade que está acontecendo esse ano. E nesse caso, o alvo não é melhorias na área da saúde? Não foi discutido ainda. O que se propõe é, na verdade, na direção do superávit primário, que, como já foi discutido aqui em outras oportunidades, o governo, neste ano de 2015, não está conseguindo fazer aquilo que ele tinha proposto no início do ano. A proposta para o ano que vem é 0,7 e já existe toda uma preocupação de que esse número possa não ser cumprido e, por conta disso, como se poderia garantir que esse número cumpra? Reduzindo os investimentos, ou cortando os gastos, ou aumentando impostos. E só tem esses dois caminhos. E a CPMF ressurge, inclusive com um fator novo, onde estados e municípios também seriam beneficiados, além do governo federal. A ideia é fazer com que tanto estados e municípios participem do processo, objetivando fazer com que os deputados federais, porque passa pela Câmara, acabem sendo convencidos, entre aspas, a votar a CPMF
porque é um imposto realmente difícil de passar, um imposto que tem uma dificuldade, uma rejeição da população muito grande. E aí, quando você envolve Estado e município, de certa forma, você aumenta o grau, entre aspas, de convencimento da Câmara. Tá ok? Mas nessa situação, né, lançar essa notícia... Pois é. Na situação em que estamos hoje, lançar uma notícia dessa é mais um golpe, né? É para nos jogar no buraco negro mesmo. E sem rir. Perdendo cada vez mais o sorriso, tá certo? Tudo bem? Sim. Oxalá Deus ajude que, no meu modo de entendimento, na época eu era um crítico, era o governo anterior, eu particularmente era um crítico desse tipo de imposto e acredito, hoje também continuo sendo, principalmente, conforme você disse, Renata, pelo fato de não vivermos um momento tão delicado na economia, na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, seria mais um imposto para as pessoas pagarem, retirarem do seu salário. Tudo bem? Queremos que seja provisório novamente, né? Assim como foi da outra vez. A ideia na época, muito bem lembrado, o próprio imposto chama CPMF, o P é de provisório, era de provisório, depois virou P de permanente, né? Porque eles renovavam o imposto a cada período, não me lembro quanto tempo, né? Tudo bem? Podemos seguir? Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos nesse programa de número 45 a grata satisfação de receber a professora Renata Evangelista de Oliveira, ela que é de Botucatu, não é isso? Isso. Natural de Botucatu, é engenheira florestal, formada pela Unesp do campus de Botucatu, fez mestrado em Ciências Florestais pela Exalc USP de Piracicaba e doutorado também pela Unesp de Botucatu. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de São Carlos, no campus Araras, do Departamento de Desenvolvimento Rural, trabalhando na área de restauração florestal, silvicultura e manejo de espécies florestais nativas, sistemas agroflorestais e agroextrativismo, não é isso? Isso. Renata, ela vem falar hoje para nós nesse programa sobre os quintais urbanos, que é um projeto que ela conduz dentro da universidade. Renata, o que é quintais urbanos? O que é o projeto Quintais Urbanos? Bom, esse projeto ele foi um projeto concebido dentro de uma disciplina chamada Sistemas Agroflorestais, que são sistemas de produção em que você consorcia espécies florestais com espécies agrícolas. E uma das categorias desses sistemas agroflorestais são chamados quintais agroflorestais. E esses quintais, eles são uma coisa muito parecida com aquele quintal da avó, né? Que mistura várias espécies para vários usos, para uso e muitas vezes, às vezes, para geração de renda. Então, que mistura espécies agrícolas, a erva do chazinho, os temperos, muitas vezes tem animais também. E esses quintais, eles existem tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. A proposta desse projeto é estender um pouco os braços da universidade para a cidade e fazer com que os nossos alunos convivam com a comunidade de Araras, comecem a levantar um pouco os dados sobre esses quintais, o que as pessoas plantam, quais os principais usos dessas espécies e direcionar também futuros projetos de extensão, com base até na própria demanda da sociedade, da necessidade das pessoas. Então, a ideia é fazer um levantamento que abarque todos os bairros, tanto os bairros urbanos quanto rurais, né? Esse semestre a gente está começando com os bairros urbanos. E você já tem assim, uma noção do número de pessoas que já foi consultada, entrevistadas, em termos de proporção dentro do município de Araras? A gente pode dizer que muitas pessoas têm quintais urbanos? Ou não, fazem esse tipo de cultivo? O que você tem para Então, até o momento, nós trabalhamos com um bairro apenas, né? Aqui o Parque das Árvores, que é o bairro vizinho do campus da universidade. Até o momento, a gente conseguiu levantar quase 80 questionários. Então, e ainda assim, não foram consultados todos os moradores, né? Então, os alunos, eles se dividem em equipes e também vai muito das pessoas quererem recebê-los, quererem contar um pouquinho. A gente tem uma diversidade muito grande nesses quintais, né? Uma das coisas que a gente quer avaliar é quanto que a gente ainda tem de solos permeáveis no município,
quais os interesses das pessoas, né, em ter espécies arbóreas, e também ter uma ideia um pouco da diversidade que a gente tem e um pouco da origem das espécies que são plantadas no município, né? E também essa questão do uso. Será que existe uma relação entre os bairros, os diferentes bairros, a localização do bairro na cidade e a escolha pelas espécies? É uma coisa que a gente está querendo entender também. Eu diria, vou dar um chute aqui, vamos dizer. Aliás, é uma pergunta também, né? Que você já começou a responder um pouco, né? Existe relação entre renda e o que ter no seu quintal, né? Porque eu até tenho uma ideia, mais ou menos, assim, que talvez quanto mais a renda, mais estético e menos produtivo, vamos dizer assim, não sei. É uma das hipóteses que a gente está tentando testar. Levantar. Porque assim, a gente está fazendo um levantamento das características dos quintais e também das características dos manejadores desses quintais. E a gente imagina que a escolha das espécies também tem a ver um pouco com essa questão da segurança alimentar, da complementação de renda e até da própria alimentação da família. Então, é uma das coisas que a gente acha que vai encontrar, sim. Né? É importante salientar que nos últimos anos, a gente sempre achou que essa preocupação, esse cultivo mais local, dentro da própria casa, fosse restrito às pessoas de baixa renda. Né? Mas muitas pessoas com poder aquisitivo um pouco maior têm se preocupado com a sua saúde e têm evitado, pelo menos em relação às plantas medicinais, que eu estudo um pouquinho, elas têm evitado, têm tentado diminuir, usar remédios alopáticos, né, que são os remédios de farmácia, para consumir cada vez mais plantas medicinais. E como o acesso a plantas medicinais é difícil, as pessoas têm tentado cultivar. Esse cultivo de plantas medicinais devagarinho, tem aumentado. A gente entende também que existe uma preocupação com a qualidade da alimentação, né? Então, essa questão da ampliação do mercado dos orgânicos, por exemplo, e a grande maioria dos quintais que são, assim, das coisas que são plantadas nos quintais, a grande maioria é de manejo orgânico. Então, também existe essa questão de associar com a qualidade dos alimentos consumidos, né? Assim, produzidos em casa. Você sabe exatamente aquilo que você está comendo, né? O pessoal tem usado de alguma forma como complementação de renda também? Vocês têm encontrado alguma coisa assim? A gente ainda não tabulou os dados, então a gente ainda não conseguiu fazer essa relação. Mas uma das coisas que a gente quer entender também é isso, se existe a busca, né, por complementação de renda e também essa questão da troca, né? De você, muitas vezes, existe uma relação até no próprio bairro de fornecimento de alimento para os vizinhos, para as pessoas próximas, para os parentes, até pensando um pouco nessa questão também da crise que a gente está vivendo. Entendi. O que essencialmente tem sido encontrado nos quintais urbanos em Araras? Olha, é uma diversidade muito grande, porque a gente tem, primeiro, tem uma relação grande, essa coisa do quintal ser permeável ou não. Mas muita gente, a gente percebe que as pessoas, elas têm um desejo, muitas vezes, de plantar, né? De ter essa relação com a terra. Muita gente tem origem rural e traz um pouco também essa relação com a terra mais próxima. E a gente percebe que mesmo nas casas em que não existe tanto terreno permeável, as pessoas buscam plantar em vasos, em jardineiras. Então, até existe uma ampliação dos espaços, né? Na casa, buscando essa questão de poder fazer os plantios. Mas eu acho que isso faz parte também de um movimento mundial. Cada dia que passa, mais pessoas querem retornar à sua origem. Né? Ao mesmo tempo que a gente está numa sociedade extremamente consumista, acelerada, algumas pessoas já estão cansadas disso e querem voltar à origem do homem, da mulher, num lugar mais tranquilo, que possa realmente aproveitar a vida, comer um alimento mais saudável. Né? Esse é um movimento mundial, né, na verdade. Um retorno à natureza. Né? O homem fugiu da natureza e parece que agora está querendo voltar. Tem duas coisas interessantes na sua fala, né? Uma é essa questão da agricultura urbana, né? Que ela vem aumentando mundialmente. A gente começa a detectar dados de aumento mesmo, de
busca das pessoas no ambiente urbano por ter espaços para poder desenvolver isso. E uma outra coisa também que a gente detecta na fala das pessoas, isso no depoimento dos alunos que estão desenvolvendo esse trabalho, é uma questão afetiva, né? Existe uma questão afetiva com essa coisa da terra, existe uma referência, às vezes, com a história de vida daquelas pessoas, do resgate um pouco de uma certa ancestralidade, de uma tradição que às vezes a pessoa tem na própria família e não consegue desenvolver no ambiente urbano. Eu mesma sou professora de botânica e eu devo isso à minha avó, que tinha um jardim enorme na casa dela e cultivava várias plantas para fazer chá ou para decoração. Ela tinha um pé de jabuticaba na casa dela, então me influenciou muito, me influencia até hoje, né, em parte do que eu sou. E eu imagino que realmente isso deve influenciar muito as pessoas. Né? Mas você chega a ter alguma coisa na sua casa em relação a isso? De plantas comestíveis ou medicinais? Ou... Olha, eu estou em processo de arrumar a minha casa, arrumar o jardim, né? Então eu fico sempre entre ter plantas ornamentais e plantas que eu possa usar mesmo na minha casa. Por enquanto, as plantas que eu uso na alimentação eu estou cultivando dentro de casa. Entendi. Né? Agora, por exemplo, eu tenho um pé de boldo enorme na minha casa que as pessoas sempre falam, corta, isso não é planta ornamental. Eu falo, mas ela não está aqui porque é ornamental, é porque ela atrai tantas aves, né? Até o meu cachorro gosta de ficar embaixo desse pé de boldo na sombra. Me traz uma tranquilidade tão grande ter um pé de boldo, eu não preciso usá-lo, né? Eu gosto dos animais que vêm ali, né? Dos insetos, da sombra que faz, né? Do ambiente que me proporciona. Porque eu acho que esse bem-estar emocional, né? Espiritual também é importante. Eu acho que isso também move as pessoas a colocar a mão na terra. Até porque boldo é terrível de ver, então ele contribui. Melhor fazendo sombra. Claro. É verdade. Uma das questões que a gente está começando a levantar é também assim, o que as pessoas gostariam de plantar, né? O que elas não plantam, mas gostariam, né? A disciplina era voltada na grande maioria para os alunos do curso de agroecologia, e a ideia é que eles desenvolvam projetos de extensão também, de levar informação, né? Auxiliar as pessoas a começarem a plantar aquilo que elas têm vontade de plantar, mesmo estando em áreas urbanas. Alguns desses produtos, eles são clássicos, né? Você falou de boldo, que acredito que é uma planta relativamente resistente e tem uma correlação de um passado histórico das pessoas que tem um efeito medicinal, né, muito forte. Cidreira também é outra planta clássica, né? O boldo, a gente tem mais de um tipo de boldo, né? Existe uma relação também de algumas religiões afrodescendentes ligadas ao boldo. Entendi. Então, não sabia. tem um lance, tem uma relação espiritual também. A gente está querendo levantar também quais são as plantas de uso religioso no município, se isso existe. Então, começar a resgatar algumas memórias, né, inclusive da população, né, que ocupa o município. Uma das questões que a gente acha bastante interessante é essa questão do uso religioso mesmo. Que a gente acha também das plantas. Então, porque nem toda planta que é importante para uma determinada cultura, ela é ingerida. Né? Então, muitas vezes é uma planta que ter em casa é importante. A arruda, por exemplo. Né? O pessoal usa bastante essa questão, né? De colocar algumas espécies para proteção. A gente tem várias. Sem contar que a arruda, ela repele insetos, né? Tem as especiarias também, né? Os temperos. Os temperos. E tem as clássicas comestíveis, como é o caso da alface, né? É uma planta de ciclo curto e que as pessoas, de um modo geral, plantam muito em casa, né? Eu, particularmente, o que aconteceu com você, aconteceu comigo também. Quer dizer, eu me influenhei pelas ciências agrárias por conta de um processo histórico. Em compensação, na minha casa não está assim, nossa, quanta planta, precisava ter mais e tal. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas isso é um processo, né? Por exemplo, agora em casa eu tenho um pé de amora e tenho um pé de pitanga. O próximo passo é um pé de jabuticaba. Eu espero que seja mesmo, né? Outro desafio para esse tipo de atividade, né, é o preço do metro quadrado urbano, né? Que de certa forma vem diminuindo o tamanho das áreas e isso faz com que
Outro desafio, acredito eu, somado a essa questão, é que cada dia que passa é mais difícil as pessoas terem tempo para cuidar, né? Para manter essa estrutura. E tem essa questão da crise hídrica também. Também, claro. A gente não conseguiu, ainda não detectou isso, mas a gente imagina que muitas pessoas tenham parado de plantar determinadas coisas por conta da falta de água, né? Então, e também uma outra coisa que a gente tem detectado é o quanto as pessoas são criativas no tocante a montar, né, a estabelecer tecnologias alternativas mesmo, né, para aumentar o espaço. E, às vezes a pessoa tem um espaço muito pequeno, ou para coletar água de chuva, ou para direcionar a irrigação de uma forma a gastar menos água. Então, é um processo bastante interessante. Os alunos estão descobrindo muitas coisas interessantes, né? E tem essa coisa de... É uma troca muito importante, que eu acho que é o que a extensão acaba trazendo para a universidade, né? Aprende todo mundo. E qual tem sido a receptividade dos moradores do Parque das Árvores em relação a esse projeto? Muito boa. Tem sido excelente. Os alunos, no semestre passado, os alunos fizeram um levantamento grande, né? Eles foram muito bem recebidos e foi feito um registro dessas pessoas. Inclusive, a gente tem que agradecer às pessoas que estão recebendo os nossos alunos, né? Porque eles foram muito bem recebidos, muito bem atendidos, as pessoas foram extremamente solistas, responderam a um questionário que não é muito pequeno, né? Então a pessoa se dispõe a receber, a gastar um tempo com isso. Então tem sido bastante interessante. Legal. Existe um incentivo, né, da Prefeitura de Araras em relação ao espaço de área verde, né? Tanto dentro de casa como na calçada. Na calçada, a questão de ter espécies arbóreas, né? Sistema para coleta de água, a metragem de solo permeável. Existem políticas públicas no município voltadas para beneficiar, né? Acho que com redução no IPTU, né? IPTU. As pessoas que têm algumas dessas características na residência. Para você que está em casa, é importante que você saiba, além de tudo isso, questões relativas à permeabilidade do solo, conforme foi tratado com a professora Renata aqui, né? Quer dizer... Eu moro em Araras há 3 anos, né? Eu sempre morei na região da Grande São Paulo, né? Então, é constante o problema de enchente. Aqui esse problema é mais localizado, a um ponto ou outro, né? Em São Paulo, por exemplo, é muito comum nos meses chuvosos a gente vê na televisão que as áreas, várias avenidas, a Marginal ficou alagada, ficou interditada. Aí você tem uma série de problemas envolvidos, né? Lixo que é jogado no chão, enfim. Mas um dos problemas é justamente não ter lugar para a água ser... A impermeabilização, né, das áreas urbanas. Muito bem. A expectativa de vocês é ampliar esse projeto para outros bairros em Araras? Sim. Esse ano, nesse semestre, os alunos vão terminar o levantamento no Parque das Árvores. E a ideia é que todo ano, cada turma vai trabalhar num bairro diferente. Então, a ideia é a gente mapear todos os bairros da cidade mesmo, né? Então, é um projeto de longo prazo, mesmo voltado a essa caracterização. E também é interessante porque a gente vai ter o registro desses dados, a gente consegue entender também um pouquinho as transformações, né, que são sofridas pela cidade. Então, é um projeto que pode durar 5, 10, né, 15 anos. A gente consegue ter até uma referência quanto à medida como que isso se transforma, né? A velocidade com que isso se transforma no meio do ano também. Eu acho que vai ser a gente vai ter resultados bastante interessantes. Legal. E eu acho que para os alunos envolvidos deve ser muito rico para eles também, né? Nós tivemos um aluno, nós temos um ex-aluno, que por sinal ele vai vir aqui no programa, o Skitter. Ele trabalhou em algum momento em Araras com esse tipo de jardins, né? Comestíveis, né? Que ele chamava, né? Onde você colocaria na tua casa um ambiente, um local, né? Um jardim que ao mesmo tempo te permita coletar determinadas espécies que você vai usar na culinária, né? E eu acho que talvez isso possa inclusive ser um ramo efetivamente de trabalho para as pessoas no futuro, né? Sim. Inclusive a gente pode detectar a necessidade de cursos, né? De conhecimentos que as pessoas estejam buscando. E eu acho que essa troca com os alunos é bastante interessante. Eles também acabam tendo um pouco essa demanda da população, né?
de levar informações, de buscar as informações, de partilhar isso com a população. Então, isso é muito legal também. Legal. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Renata, nós gostaríamos de agradecer a tua presença. Muito obrigado por ter participado. Eu é que agradeço. Eu queria fazer um agradecimento aos professores que são parceiros nesse projeto. Pois não. Que é a professora Janice Placeres, a professora Ana Paula Mello, a Adriana Sais e o professor Flávio Gandara, da ESAM. Tá ok. Muito obrigado. Foi um prazer te receber. Até mais. Realmente, muito obrigada. Renata, foi um prazer estar aqui contigo novamente. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Prazer recebê-la. Muito obrigada. E assim encerramos mais um Universidade e Comunidade. Esperamos recebê-los em breve. Tchau, até mais.